Olá, amores do terceiro ano. A prof voltou agora para nossa aula de Science, ciências. Peguem o livro do segundo bimestre, ó, o livro azul, certo? E abram lá na página 3. Investigando sons. Olha só que interessante. Para nós, o ouvir é algo tão natural, né? Já que nós possuímos, né, o sentido da audição, que nós nem nos damos conta, nós nem sabemos tudo o que acontece para que esse som realmente chegue até nós, para que possa ser compreendido por nós. Então, nesse capítulo, nós entenderemos todas as informações e todo o processo que acontece com o som, para que nós possamos ouvi-lo da forma que nós fazemos. Então, vamos lá. Olha só essa imagem. Observem, uma tem um teclado, outro violão, né? Esse aqui está batendo palmas, esse é o chocalho, o pandeiro. Observem assim, essas linhas em volta das crianças. Sabe o que essas linhas representam? Sabe? Ondas sonoras. Tenho certeza que alguns de vocês disseram ondas sonoras. Pois bem, não são ondas para que a gente surfe, não, mas elas são extremamente importantes e olha, bem interessantes, viu? Vamos lá, página 4. Acompanhe com a prof, essa leitura é bem bacana. Para vermos uma pessoa que está atrás de nós, nós nos viramos, né? Se a prof quiser olhar o que está aqui, ó. Bum! É só me virar e olhar, né? Já para escutar alguém que está atrás de nós, a gente não precisa virar, certo? Pois o som é capaz de contornar os corpos, ou seja, ele é captado pelas orelhas, mesmo que nós estejamos de costas para quem fala. Ou seja, eu não preciso virar para escutar. As orelhas, elas captam. Elas são antenas que captam os sons, as ondas sonoras. Olha que bacana. A todo tempo escutamos sons vindos de todas as direções. Muitas vezes estamos tão acostumados com os sons que ouvimos com frequência que não percebemos, mas rapidamente nos damos conta quando ouvimos um som diferente ou quando alguém nos chama pelo nome, certo? Ou seja, o som ele é muito importante. Quando é algo que você sempre ouve, você se acostuma com aquilo e nem percebe que está ouvindo. Mas quando é um som diferente, ou quando alguém te chama, Bárbara! Quando eu era criança e a minha mãe falava, Bárbara Meg, eu sabia que o negócio ia feder para o meu lado. Então, Bárbara Meg já era um som que me causava um aperto no peito muito grande. Certo? Então agora eu quero propor uma experiência. Fechem os olhos. Fecharam? Não fecharam, é para fechar o olho. Vai, fecha. Fecha. Por que não fecha? É só fechar. Vamos lá. Feche os olhos, fique em silêncio por alguns minutos. Quando a prof disser já, vocês fecharam os olhos. E vocês ficarão extremamente atentos aos sons que vocês escutam. Eu também farei isso aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto? Olha, que sons eu escutei nesse período que eu fiquei quietinho? Sons de aves, cachorros ou outros animais? Eu escutei o sonzinho do bigo ali na minha janela. Então eu vou marcar um xizinho aqui. Som de música? Eu ouvi bem ao longe, como se fosse um carro de música passando, um carro de som. Então eu vou marcar. Som de água? Não ouvi som de água. Então não vou marcar. Carros passando, eu ouvi bem ao longe, como a prof tá aqui na escola, eu ouvi barulho de carro passando, mas assim, bem fraquinho, né? A gente já vai entender por que eu ouvi tão fraquinho.
Pessoas conversando. Não ouvi porque não tem ninguém aqui. Tem a profecia, mas ela tá lá na outra sala. Passos. Não ouvi. Vento. Não. Eu ouvi o barulho do ar-condicionado funcionando, mas não era o barulho do vento. Era o barulho do funcionamento do ar. Então não vou marcar. Que outros sons? Aí o barulho do ar-condicionado, por exemplo, o prof pode escrever aqui na linha do retângulo. Essa aqui, tá? Marquem o X nos sons que vocês ouviram. Caso não esteja aqui, escreva aqui embaixo. Então, olha só. Vamos refletir um pouquinho sobre essas perguntas aqui. Quais dos sons que você ouviu são produzidos por seres vivos e quais produzidos por máquinas ou fenômenos da natureza? Bom, eu ouvi o bigo, que é produzido por um ser vivo, e ouvi o caminhão e o som, que são produzidos por máquinas, e o ar-condicionado também, que é uma máquina funcionando. Alguns desses sons incomodam você? Sim, carro de som é algo que me incomoda muito, é bem poluição sonora mesmo, e barulho de veículos passando quando é com muita frequência me incomoda bastante. E você? 4. Você prefere estudar em lugares silenciosos ou ouvindo música? Eu gosto de estudar com um certo silêncio, mas normalmente eu coloco a musiquinha de fundo, né? Me ajuda a me concentrar um pouquinho mais. E você? Estudar na frente da TV não conta, porque isso não dá certo, tá, gente? 5. Em uma fazenda ou em uma floresta, ouvimos os mesmos sons? Se nós estivéssemos numa fazenda, nós ouviríamos os mesmos sons se nós estivéssemos no meio de uma floresta? Com certeza não. Por mais que sejam ambientes afastados da cidade, eles produzem sons completamente diferentes, né? Os animais da fazenda são diferentes dos animais da floresta. E a floresta tem rios, cachoeiras, né? A fazenda tem represa. A represa não produz som, a cachoeira produz. Então, são sons diferentes. 6. E se voltássemos 100 anos no tempo, os sons seriam diferentes? Com certeza. Se eu estivesse numa sala de aula 100 anos atrás, eu não ouviria barulho de caminhão, porque o trânsito tinha pouquíssimos veículos, né? Eu não ouviria barulho de ar-condicionado, né, gente? Nem quando eu estudava tinha ar-condicionado na sala. E eu nem sou tão velha assim. Só um pouquinho. Então, os sons com certeza não seriam os mesmos, né? Talvez eu escutasse uns cavalinhos trotando. 5. Como são produzidos os sons? Página 5. Todos os sons têm algo em comum, desde o criquilar, que é o cantar do grilo, até o ronco do motor do avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Então, o som nada mais é do que as vibrações que ele emite. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou pelo material, por outro material, ou por madeira, ou pela água, certo? Alguns materiais, eles transmitem o som de uma forma melhor, eles propagam esse som de uma forma melhor, outros menos, né? Quando um objeto vibra, quem já viu um celular tocar, mesmo que ele que tenha sido colocado só para vibrar, se ele estiver sobre uma superfície, como por exemplo uma mesa, quando ele vibrar, essa vibração vai produzir um som, não vai? Quando um objeto vibra, a energia passa da vibração e se espalha pelo ar em todas as direções, certo? Então, quando eu falo, eu estou emitindo vibrações e elas estão se espalhando pelo ar aqui da sala do segundo ano em todas as direções. Eu estou falando e elas estão... tipo o canto da canário negro, né? Então, as vibrações de um objeto podem ser produzidas... As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão, por um instrumento musical ou até mesmo por passos. Então, se eu deixar meu boné da Mulher Maravilha cair, ó. Escutaram? Esse som foi produzido por vibrações, né? Se eu tocar um instrumento musical, se eu bater palmas, as vibrações foram diferentes daquela do boné, né? Então, o som também é diferente. A voz humana... La 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 la. Figaro, 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 Figaro. A voz humana também é resultado das vibrações produzidas pelas
pregas vocais. Não são pregas de saia, nem pregas de cortina. E as pregas não são as mulheres dos pregos, tá? As pregas vocais são estruturas que ficam na garganta em um órgão chamado laringe. Então, as pregas vocais são estruturas que ficam na nossa laringe, que fica aqui, ó, na nossa garganta. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões. Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e articular a fala. Então, o ar que sai dos pulmões, ó, entra oxigênio, sai gás carbônico, né? Então, esse ar que sai dos pulmões, ele passa pelas pregas vocais e causa a vibração que produz a nossa voz. Mas se todo mundo tem pregas vocais, por que as vozes são diferentes? Justamente por isso. Porque o movimento do abrir e fechar a boca e a formação das pregas vocais são individuais, então tem suas características, por isso que as vozes são diferentes. Algumas pessoas têm vozes mais grossas, outras têm vozes mais agudas. Eu, por exemplo, eu acredito que eu tenho uma voz bem fininha, bem aguda, né? Parece comigo, bem cômoda, né? Vamos lá. Aqui, ó. Mostra a imagem, essa imagem aqui ela mostra, né? Representação esquemática da localização e da estrutura de pregas vocais. Olha só, o som é produzido, tá vendo? Pela saída do ar. Aqui nas pregas vocais, olha as pregas vocais. Estão vendo? Muito bem, vamos lá, página 6. Na onda do som. Vamos lá. Você já jogou uma pedra em um lago? Já jogaram aquela pedra assim, querendo que a pedra fosse pulando por cima do lago? Eu já tentei, consegui pouquíssimas vezes. O que ocorre na superfície da água? Né? Ocorre isso aqui, ó, que tem aqui nessa imagem, não é? Algo semelhante acontece com a vibração do som. Ela também, essa vibração, essas vibrações, elas também formam ondas que se espalham. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás, como a mola. Então, as ondas sonoras, elas se movimentam como a mola, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Né? O movimento das ondas sonoras é esse. Se eu sou o objeto que estou produzindo o som, então elas fazem isso aqui, ó. Sai e volta, né? Então, olha só. Esse espalhamento é chamado de propagação. Olha, espalhamento. Gostei disso. Espalhamento. Espalhar com pensamento, com movimento. Então, esse espalhamento é chamado de propagação das ondas sonoras. É quando ela sai. Quando a mola é puxada para frente e para trás, cria-se uma onda que viaja pela mola, né? Então, a onda sonora viaja nesse movimento. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, ó, como a água, gasosos como o ar e sólidos como a madeira. Então, as ondas sonoras, elas se propagam em diferentes materiais. Podem ser na água, né? No ar e em outros elementos, como por exemplo a madeira. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga, se espalha pelas partículas do ar. Então, quando ela tocou ali as cordas do violão, essas partículas se espalharam pelo ar, certo? Que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até nossas orelhas, onde são percebidas. Então, o movimento das cordas do violão se propagou, as ondas sonoras se espalharam, foram captadas pelas nossas antenas mágicas, chamadas de orelhas, né? As ondas tocou o violão, essas ondas se propagaram. Vão, ondas, encontrem a alegria e a felicidade de vocês. E foram captadas pelas nossas antenas, que são as orelhas, certo? Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações, chegam até nós,
nós podemos ouvir os sons. Só que isso tudo acontece de forma tão rápida, tão espontânea, que a gente não percebe que isso tudo acontece. Por isso que eu tive que vir aqui agora explicar para vocês, porque é importante que vocês entendam isso, certo? As vibrações das cordas do violão se espalham pelo ar, que também vibra, levando o som até as orelhas de outra pessoa. Olha só, ela tocando, se espalhando, chegando até o ouvinte. Vamos lá, olha que interessante, meios de propagação do som. Aqui vai falar um pouquinho sobre os diferentes meios por onde este som queridinho e queridão se propaga. Vamos lá. Na água, o som se propaga mais rápido que no ar, ou seja, na água ele se espalha mais rápido, né? Nosso corpo não está adaptado para perceber sons na água, por isso os captamos de maneira distorcida quando estamos mergulhando. Ou seja, o som se propaga muito bem na água, mas nós não somos peixinhos nem aquáticos, por isso nós não conseguimos ouvir, né? Também, se nós estivermos mergulhados e alguém gritar, a gente vai escutar um negócio muito bagunçado, porque nosso corpo não está adaptado para isso. Então aqui, ó, nos meios sólidos como madeira ou metal, o som se propaga também mais rápido que o ar. Então na madeira e no metal o som se espalha mais rápido. No espaço sideral, entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio, onde não existe ar nem outras partículas, as vibrações do som não se propagam. Ou seja, não adianta você gritar no espaço. Não tem graça, como você vai lá no espaço para gritar, né? Acho que tem mais o que fazer. Então, não tem nada, o espaço é vazio, né? Então não tem nada para ele espalhando, então não se propaga, o som não se propaga no espaço sideral. Muito bem, da próxima vez que você vir um relâmpago, conte quantos segundos leva para ouvir o trovão. Em seguida, multiplique esse tempo por 340, que é a quantidade de metros que o som percorre em 1 segundo. Assim você saberá a distância do raio em metros aproximadamente. Por exemplo, se o som do trovão demorar 3 segundos, o raio caiu a mais ou menos 1000 metros de onde você está. Então, por exemplo, faça essa conta, né? Multiplique os segundos que demorou entre o raio e o trovão por 340, que você saberá mais ou menos a quantidade em metros, né? Que esse raio caiu de você. Aí você deve estar pensando, nossa, as ondas sonoras são ninjas, muito rápidas, mas tem alguém que é mais rápido que ela. E não é o Flash e nem o Mercúrio. Sabe quem é? As ondas sonoras são muito rápidas, mas muito rápidas. Em 1 segundo, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Existe! Já ouviram aquela expressão? Na velocidade da luz. Isso, a luz, ela é ainda mais rápida que o som. Legal, né? Você já reparou que durante uma tempestade vemos relâmpagos antes de escutarmos o trovão? Isso acontece porque a luz se propaga cerca de 1 milhão de vezes mais rápido que o som. Por isso que primeiro nós vemos o relâmpago e depois nós escutamos o trovão, porque a luz, ela é, como diz aqui, 1 milhão de vezes mais rápida que o som. Tadinho, né? Vamos aos exercícios. Vamos lá, página 8. Olha só, eu já fiz a minha parte. Observe a imagem. O que acontece quando a pessoa bate no tambor? O que acontece quando esse senhor bonitinho aqui bate no tambor? Hã? Vou fingir que eu tô batendo no tambor. Muito bem, quando ele bate no tambor, ele emite vibrações, ondas sonoras, que se transformarão em som e chegarão ao ouvido, às orelhas das outras pessoas, né? B. Desenhe na ilustração as ondas sonoras que saem do tambor e se espalham em todas as direções. Eu fiz aqui, ó, de canetinha amarela, tá vendo? Ó, as ondas sonoras saindo aqui do tambor e se espalhando em todas as direções, certo? Aí vocês farão assim também. E façam um X na pessoa que vai ouvir o som do tambor primeiro. Por que você acha que o som chegará antes nela? Eu fiz um X nesta mocinha aqui. Por quê? Por que o som chegará antes nela?
Muito bem, porque ela está próxima, ela está mais próxima do moço que está tocando o tambor, certo? Então, as ondas chegarão primeiro a ela e depois chegarão a ele, né? Não tem como elas pularem ela, elas seguem uma ordem. Pedro e Lucas colocaram um relógio sobre uma mesa grande de madeira. O relógio está em uma das extremidades da mesa e os meninos na outra, ou seja, eles colocaram o relógio na mesa de madeira numa ponta e foram para outra ponta. Para ouvir o tic-tac, 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 eles encostaram a orelha na mesa. Você acha que fazendo isso eles realmente vão escutar o som do relógio antes? Acha que eles vão escutar antes do que se eles estivessem aqui, ó, próximos? Sim, eles vão. Por quê? Porque pela madeira as ondas sonoras elas se propagam mais rápido do que pelo ar. Então, se eles colocarem um relógio na mesa e ficarem aqui próximos, eles ouvirão o tic-tac. Mas, porque pelo ar, as ondas sonoras demoram um pouquinho mais. Porém, se eles estiverem com a orelha diretamente na madeira, eles ouvirão mais rápido do que pelo ar. Então, sim, eles ouvirão mais rápido, porque a madeira, ela propaga as ondas sonoras mais rápido do que o ar. Essa é a resposta. 3. Você já viu fogos de artifício? A gente vê normalmente, né, em festas de final de ano, nas exposições, na Expogipa aqui na nossa cidade. Em geral, vemos as luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos o som, não é? Primeiro a gente vê as luzes, depois vem um pá. Por que isso acontece? Primeiro, o som se propaga mais rápido que a luz? Segundo, à noite a luz aparece mais que o som? É por esse motivo? Ou a luz se propaga mais rápido que o som? Muito bem. Página 9. Observe essa tirinha aqui, ó, do nosso amigo Cebolex. Sil, você já ouviu falar em onomatopeias? Onomatopeias são palavras que representam sons. Elas são muito usadas em tirinhas, porque a gente está lendo lá a história em quadrinhos e a gente quer imaginar como tudo está acontecendo. Então, as onomatopeias, elas ajudam a gente a imaginar que som. Por exemplo, isso aqui é uma onomatopeia, ó. Bum! Que som que essa onomatopeia representa? Muito bem, ela representa uma explosão, que é um som bem grande, alto e forte. Então, olha só, olha aqui a tirinha. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Aí, Cebolinha saiu. Buá, buá. Letra A. Que onomatopeias aparecem nas tirinhas? Circule-as. Aparece o... Ó, eu já circulei de amarelo. Bum, bum, bum. E o buá, buá. Né? Quais sons essas onomatopeias representam? O bum, bum, bum representam o quê? Sons de batidas de tambor, né? E o buá representa o choro do Cebolinha. Essa é a resposta da D. Número 5. Cantar, falar, assobiar. Quantos sons você consegue fazer com o seu corpo? Olha só, as crianças apresentadas nas imagens a seguir estão produzindo diferentes sons. O que elas estão fazendo para produzir os sons? Olha aqui. Olha só essa imagem. Bom, ele está usando a boca para assoviar, ela está estalando os dedos, né? O outro está batendo palmas e a outra está batendo pé no chão, certo? Letra B. Agora vocês têm que fazer junto comigo porque é uma coisa muito engraçada e eu me recuso a fazer isso sozinha. Então vamos lá. Diga ah, com a boca aberta enquanto bate com as mãos no peito. E depois a gente vai abrir e fechar a boca. Vamos lá. Legal, né? Se você não fez, tem que fazer. Vamos de novo. Vai lá. Legal? O que aconteceu com o som? O som mudou quando eu comecei a bater no peito
E quando eu abri e fechei a boca, ele também mudou, não é? Então, isso vocês escreverão aqui na letra B. Que o som se modificou quando eu comecei a bater no peito e depois quando eu abri e fechei a boca também. Por que isso aconteceu? Porque as ondas sonoras foram se modificando, né? Então, nem todos os sons que fazemos com o corpo têm nome. Vocês conseguem fazer, por exemplo, aquele som de... Esse é o som de um beijo, tem aquele som de... Tem aquele som que faz, tipo assim, com a boca. Tem vários sons diferentes que nós fazemos que não tem nomes, né? Então, muito bem. Esses foram os nossos primeiros exercícios. Nós estudamos sobre as ondas sonoras. Os exercícios estão na página 8 e página 9. Mesma situação de sempre. Vão assistir ao vídeo, entender a explicação. Se ficou em dúvida, volta, veja novamente. Realize os exercícios junto com o vídeo. Fotografe e mande no positivo 1. Beijo, meus amores. Até a próxima semana.